Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 8 de novembro, a nossa leitura de hoje foi Atos dos capítulos 7 ao 9. E na leitura de hoje nós queremos responder a seguinte pergunta: há esperança para o pior pecador? O que você acha? Sim ou não? Então, se você quiser saber da resposta, não perca este vídeo. Assista este vídeo até o final. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minuto. Solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 8 de novembro, leituras Atos 7 ao 9. A pergunta: existe esperança para o pior pecador? Mas antes de eu responder para vocês, tem que assistir esse vídeo até o final, eu já peço o seu like neste vídeo e peço a sua inscrição nesse vídeo também para você ajudar a alavancar este canal. Muito bem, no capítulo 7, nós temos a defesa de Estevão. Estevão, o primeiro mártir, foi acusado de falar a favor de Jesus e não poderiam falar a favor de Jesus, que era perseguido pelos religiosos da época. Estevão então confrontou a nação de Israel com o pecado deles, e agora aqueles sacerdotes estavam tão bravos que o versículo disse assim, o versículo 54 diz que eles ficaram tão bravos que o coração deles se encheram de raiva e eles chegaram ao ponto de ranger os dentes. E aí então eles apedrejam Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Eles levam Estevão fora da cidade e apedrejam, mas olha o detalhe: expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas delas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então veja, havia um jovem chamado Saulo, ele perseguia os cristãos, autorizava a morte deles e mandava prendê-los também. Saulo de Tarso era o nome deste homem. Guarde este nome porque nós vamos ajudar a responder a pergunta: existe esperança para o pior pecador? Muito bem, no capítulo 8, nós temos a história agora de Felipe e o eunuco. Eunuco, ele era um etíope, oficial de Candace, rainha dos etíopes. Eunuco porque ele era castrado. E ele estava vindo numa carruagem lendo o livro do profeta Isaías. E olha o detalhe: Felipe pergunta para ele: você entende o que você lê? Ele responde: como poderei entender se ninguém me explica? E aí Felipe sobe na carruagem e explica para ele o que o livro estava querendo dizer, estava falando de Jesus. Depois que Eunuco entende a mensagem, você leu aí que Eunuco diz assim: olha, eis aí muitas águas que me impedem que eu seja batizado. Então ambos pararam o carro, ambos desceram. Ambos entraram no rio e Felipe batizou o eunuco. O que nós aprendemos com essa história, queridos? Nós aprendemos duas lições. A primeira, que para a pessoa ser batizada, ela tem que ter um mínimo de noção bíblica. A pessoa não pode ser batizada somente movida pela emoção, ela tem que ter a razão, o racional. Então ela tem que ter um conhecimento mínimo bíblico para que ela possa tomar uma decisão, para que ela possa entender o porquê que ela está sendo batizada. Correto? E a segunda lição que nós aprendemos aqui nessa passagem de Felipe e o eunuco é que para que possa haver o batismo tem que haver muitas águas. O texto bíblico diz assim que ambos pararam a carruagem, ambos desceram as águas e Felipe batizou o eunuco. Então era um rio. Havia muitas águas porque os dois entraram nas águas e os dois saíram das águas. E ali Felipe batizou o eunuco. Então o batismo jogando apenas um copinho d'água na cabeça da pessoa não é o batismo bíblico. O batismo bíblico requer muitas águas, porque o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza morrer para o mundo e nascer para uma novidade de vida. Então, para simbolizar a morte e o sepultamento, a pessoa tem que ser coberta totalmente. E para isso, tem que ter muitas águas. No capítulo 9, nós temos agora a conversão de Saulo. Lembra-se, Saulo era aquele que segurou a roupa daquelas pessoas para que elas pudessem apedrejar Estevão. Então Saulo era o pior da sociedade, um dos piores da sociedade, do ponto de vista dos cristãos, porque ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele autorizava a morte até mesmo de alguns cristãos. Agora ele pega uma carta para ir até Damasco, na sinagoga, para buscar homens e mulheres cristãos que estavam ali naquela sinagoga fazendo um culto a Jesus, a Deus. E quando ele está a caminho de Damasco, uma luz forte aparece, ele cai, e aquela luz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo responde: quem és tu, Senhor? E ele responde assim: eu sou Jesus a quem você persegue. Olha que interessante. Então, quando um filho de Deus, quando um obreiro de Deus, quando um missionário de Deus, quando alguém que está preocupado com a salvação da outra pessoa, quando ela é perseguida, aquele perseguidor é a mesma coisa que ele estivesse perseguindo o próprio Cristo. Então, se você é um pregador, uma pregadora da palavra de Deus, saiba uma coisa: você é um representante de Cristo aqui. Entende? Olha que responsabilidade que nós temos, não é mesmo? Pois muito bem. E então Saulo ele cai, ele fica cego, aí aquela voz fala para ele assim: olha, você não ia até Damasco? Vai lá até Damasco agora, tá? Porque lá em Damasco dirão o que você vai fazer. E aí então essa mesma voz aparece para um homem agora chamado Ananias e fala para Ananias ir até a rua direita na casa de um homem chamado Judas. Diz aqui, verso 3, Ananias, porém respondeu: Senhor, verso 3 do capítulo 9, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então Ananias estavam com medo. Mas qual foi a resposta de Deus? No verso 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Aí você conhece a história, daí Ananias vai, coloca a mão em Saulo, cai dos olhos dele como se fosse uma escama, ele recupera a sua visão e agora ele é batizado e passa a invocar também o nome de Jesus. Aí de Saulo, o perseguidor, ele passa a ser agora o apóstolo Paulo, o perseguido. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Olha a transformação deste homem. Então, Saulo e agora Paulo é a resposta para a nossa pergunta. Existe esperança para o pior pecador? Existe. Saulo era um dos piores da sociedade, como eu disse. Mandava matar pessoas, perseguia cristãos, prendia cristãos. Mas Jesus fez dele um grande pregador do evangelho. Se você está orando há tempos, um marido que não quer nada com a igreja, um marido que fala mal dos cristãos, continue orando. Deus pode fazer dele um grande pregador do evangelho. Nunca desista de uma pessoa. Entenda uma coisa: enquanto há vida, há esperança. E Deus pode fazer dos piores os melhores. Deus pode transformar coração. Deus pode revolucionar o mundo através de uma pessoa que é considerado o pior da sociedade. Então existe esperança.